Márcio, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer o, a sua participação, a sua contribuição nessa série de vídeos que nós estamos fazendo, batendo um papo com profissionais de diversas áreas e diversos lugares, para entender um pouquinho como esse cenário tem afetado cada um de nós dentro da sua profissão, dentro da sua realidade, e no intuito de pensar juntos em como nós podemos superar 2020, o que a gente pode fazer frente a esse cenário, tanto com relação à situação econômica do país, que é delicada, como também em manter o equilíbrio emocional, de nos manter útil, de nos manter produtivo, de nos manter centrados, para não entrar em histeria, para não nos abalar e continuarmos firmes nos nossos propósitos. Então, eu gostaria de começar já nesse bate-papo te perguntando como que esse cenário afetou o seu trabalho, o seu dia a dia, a sua vida, você que trabalha na área comercial, atendendo empresas em diversas cidades e trabalhando no setor de comunicações. Eu gostaria de saber um pouquinho de você, como que isso afetou, que esse cenário mudou a sua vida, as suas rotinas. Bom, mudou bastante do ponto de vista operacional, né, do dia a dia mesmo. Eu sou de uma equipe comercial presencial, que atende clientes presencialmente. Eu tenho uma cobrança por estar nesses clientes fisicamente, em visitá-los, tenho meta de visita para cumprir, de cobertura de carteira a ser cumprida. E agora, já fazem 3 semanas, eu estou trabalhando totalmente home office. A Vivo tanto nos proibiu de visitar clientes, como os clientes também não precisam receber visitas. Então, a gente está tendo que fazer todas as tratativas por e-mail, telefone, celular e etc. Porém, a gente não teve uma diminuição do tamanho do trabalho. Pelo contrário, essa crise gerou até muita demanda, porque para colocar as pessoas em home office, as empresas precisam de link de dados, de celular, de computadores, de todas as ferramentas que eu forneço. Então, a gente está tendo muito trabalho nesse sentido. Foram criados pela empresa, inclusive, órgãos que eles chamam, né? Para tratar casos, para a gente tratar com agilidade e entregar com muito mais agilidade situações, necessidades que as empresas têm para que possam colocar os seus funcionários em home office. Tá? Mudou, sim, porque eu estava em Ribeirão Preto, encontrando clientes naquela macro-região de Ribeirão Preto, e agora estou fazendo home office aqui em Congaí. Não vou dizer para você que eu não esteja ansioso, porque minhas filhas ficaram em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto já está com mais de 60 casos confirmados. Então, sim, cria toda uma expectativa, cria uma apreensão, mas por enquanto está sendo tranquilo. A gente está fazendo home office em Congaí, que traz uma certa liberdade maior, por ser ter casa, aqui a gente tem mais espaço, tem liberdade, tem lugar para ir, então não está sendo tão difícil para mim, não é um confinamento propriamente dito que está me deixando angustiado, né? Agora, quando você perguntou assim, a respeito de manter a sanidade, manter o equilíbrio, eu acredito que o mais importante é a gente tratar isso lembrando, olhando sempre para o passado, sabe? Olha para o passado. A gente já atravessou SARS, MERS, cólera, crises econômicas globais e uma série de outras. Já tivemos pandemia diária, já tivemos uma série de coisas que a gente vem lidando ao longo do mundo. Eu vi uma charge dentro de na internet falando assim, de todos os fins do mundo que eu já vivi. Esse é mais um. Daqui a alguns meses a gente vai olhar para trás, vai ser um período difícil, mas daqui a algum tempo a gente vai olhar para trás e vai ver que não tem, que vai mudar. 3 meses isso vai ter acabado. O corona vai ser mais um problema que a gente superou e se prepara para o próximo, tá? O corona 20 vem por aí, o Covid-20 vem por aí. Tá? Então é isso, é saber não se deixar assustar, não deixar o pânico tomar conta, saber que a economia mundial vive montanhas russas mesmo, a gente vive no mundo, a nossa vida é feita totalmente desses altos e baixos, e tem que ter maturidade para esses momentos. Manter a calma, manter o controle emocional, sabendo, lembra disso, vai passar e não vai demorar não. Tá? Eu acredito que 3 meses no máximo a gente já tenha superado. Olha, esperamos. Tomara que seja assim, a gente está torcendo bastante. É, Você falou então que no seu setor, pelo contrário, né, que acabou aumentando a demanda ao invés de, de, de retrair, né, porque as pessoas agora precisando
fazer o teletrabalho, fazer home office, tem, tem gerado uma demanda bastante legal para vocês. Isso é legal, porque ontem mesmo eu estava conversando com É, alguns amigos e o pessoal estava falando, né, daquela velha história, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então, se a gente teve a oportunidade, vocês, como alguns outros amigos de outras empresas, está tendo a oportunidade de ter mais trabalho, de ter mais demanda, isso é bacana. A gente consegue ver que até em meio à crise há oportunidades. Né? Eu falo isso porque tem muito amigo que é empresário e eles estão sofrendo bastante. E aí a gente precisa tomar algum cuidado para esse sofrimento não nos cegar no sentido de não enxergar essas oportunidades que existem, né? Talvez repensar o negócio, remodular a forma de trabalho seja uma estratégia. O que você pensa, Emerson, nessa situação de alguns setores se dando bem, entre aspas, né? Tendo a demanda aumentada, outros setores bastante prejudicados, principalmente com relação ao comércio, enfim. O que você pensa, tanto para a parte econômica, como para nós mesmos, seres humanos com sentimentos, com sonhos, com necessidades, expectativas diversas, o que você pensa que a gente pode fazer para enfrentar esse cenário agora de uma forma um pouco mais prática, mais técnica, mais comercial, por exemplo? bom, primeiro eu queria dizer que, apesar de sim ter ganho algumas oportunidades, a gente perdeu outras também. Tá? Então não entenda não, que a crise não é boa, essa situação não é boa para ninguém. Ela pode até ser boa a médio prazo, a curto prazo, mas a médio prazo e longo prazo ela não é, porque a economia diminui, né? Eu, por outro lado, tive clientes que que estavam em processo de aquisição, que estavam se preparando para contratar pessoas que abortaram, pelo menos paralisaram o processo por enquanto. Isso vai ter reflexos também. Então, do mesmo jeito que melhorou em um aspecto, piorou por outro. E acredito que, para mim, em particular, ainda vai ter um crescimento maior, porque as empresas aqui do interior, ainda da minha carteira, basicamente, que eu tenho matando muitas indústrias, não colocaram todo mundo em home office. Então, ainda vai ter um crescimento nesse sentido. Só que eu acho que o caminho é esse mesmo, sabe? Falando disso, você está falando de oportunidade na crise. As crises geram movimentações, né? Elas sacudem a economia e tira todo mundo da zona de conforto. Tira todo mundo. E não tem nada pior para as pessoas serem tiradas da sua zona de conforto. É difícil você conseguir estabelecer um negócio, encontrar um nicho que está funcionando, consolidar um negócio e ele está caminhando, está vindo e está funcionando bem, e de repente vem alguém e atravessa. Tem uma regra comercial que diz que esteja preparado. Um dia você vai perder seu melhor cliente. Isso é invariável. Na vida isso sempre acontece. Você pode repetir qual que é a regra? Esteja preparado. Um dia você vai perder o seu melhor cliente. Isso sempre acontece. Então, na vida a gente tem a questão do empresário é sempre estar fora dessa zona de conforto, sempre buscando crescimento. Porque se você fica parado e ficando ali naquele seu mercadinho que já está pronto e funcionando, vem uma crise dessa, você não sabe fazer, né? Então, está buscando sempre novidades e se antevendo, se preparando para essas possibilidades, para esses cenários mais complicados, é que eu acho que é o grande desafio. Mas o que é que eu posso fazer agora? Bem, acho que nesse momento, se eu fosse um empresário de pequeno porte, que estivesse sofrendo, o que eu ia fazer era olhar o mercado por aí, ver o que estão fazendo em outros lugares e tentar tirar ideias inspiradoras para isso. Eu vi gente de restaurantes vendendo vouchers, eu vi pessoas de floriculturas vendendo de outras formas, buscar alternativas. E acho que às vezes olhar para o mercado é uma das melhores, replicar coisas que você pode ver. E nesse processo, normalmente, você acaba tendo ideias também que vão te trazer, uma nova ideia para você fazer alguma coisa diferente. A crise, sem dúvida, tem um efeito ruim, né? Muita gente não vai sair do lado de lá. A gente sabe. Mas se você olhar isso também com os olhos da oportunidade, a história do copo meio cheio ou meio vazio, né? Você sai do lado de lá com o mercado menos concorrido também, né? Você sai de um outro lado com empresas precisando de trabalho, de serviço e com menos concorrência, porque é um grande fator também. Então,
Eu acho que é isso. Você tem que encarar sempre para ver. É a sua oportunidade. Para ver. Você precisa achar uma, né? Não precisa ter para todo mundo. Você tem que garantir o seu espaço. Sim. Nesse momento. Eu acho... E é ser criativo, tentar encontrar aí uma saída para isso. Sim. Eu acho que uma coisa que pode ajudar bastante nesse sentido é basicamente um pouco disso que a gente está fazendo aqui, né? De conversar com as pessoas, de buscar opiniões, de buscar ideias, as pessoas que a gente confia, que a gente admira, as pessoas que a gente reconhece que tem uma visão bacana do mundo de uma maneira geral, de negócios, e nessa troca a gente sempre acaba aprendendo, sempre acaba encontrando um pouco de inspiração e até mesmo essa oportunidade que você bem citou agora, a gente consegue olhar o que os outros estão fazendo e encontrar o nosso próprio caminho, né? Eu acho que é bem isso, essa troca de figurinhas entre pessoas que se admiram, pessoas que a gente tem uma consideração bacana, que a gente sabe que está na luta, que batalha bastante. Essa troca ela é bastante enriquecedora e acho que também é um caminho, né? Eu acredito, concordo com você. É importante demais, principalmente procurar profissionais que estejam em contato com o mercado, né, que estejam vendo o que as outras empresas estão fazendo. Acredito que é importante, sim. É um caminho para você encontrar uma alternativa para sobreviver enquanto a economia não retoma. Mas eu acredito, sinceramente, apesar da seriedade, eu não estou defendendo não que é pouca coisa, não. Tá? Não estou dizendo que é gripezinha, não. Eu acho que é um momento sério, que o isolamento social é uma medida importante, tá? Mas eu acredito que ela não vai durar tanto tempo. Só que a expectativa do futuro, essa expectativa, tira da gente, põe a gente com medo, né? Você não sabe, essa incerteza, você não sabe quanto tempo vai demorar. É isso que deixa as pessoas muito preocupadas. É isso que deixa principalmente muito preocupadas. E quanto mais frágil for a situação econômica dessa pessoa, maior vai ser essa preocupação. E aí talvez tenha a maturidade da pessoa pensar, também que calma, olha, tem que pensar que está mais ou menos que nem no Big Brother, meu amigo. Já que eu estou confinado aqui, aproveita, relaxa, Sim. tem que fazer. Espera passar. Sim. Espera a tempestade passar. E você, particularmente, tem feito alguma medida específica? Tem adotado algum hábito para tentar manter esse equilíbrio emocional? Tem feito alguma coisa bacana que você pode compartilhar e dar ideia para a gente tentar fazer um benchmark aí? Eu sou ansioso demais, eu sofro muito com isso. Eu tenho procurado sair todo fim de tarde, a gente tem um espaço aqui, tenho ido lá passar um tempo, relaxando, dando uma curtida realmente depois do trabalho, tentando dar uma esquecida nisso, tentando dar uma desencanada. Não tenho quebrado o isolamento, não tenho saído só com o pessoal aqui de casa, mas a gente tem procurado fazer alguma coisa aí para esquecer realmente, para aliviar um pouco a tensão. No dia a dia, isso aqui eu já tive uma vida muito assim, desse jeito, de home office. Isso que para mim não é muita novidade, então não estou me preocupando não, sabe? Isso aqui para mim, eu já trabalhei desse jeito muitos anos, muito tempo. Então isso não me assusta. O que eu sinto mais falta, estou mais aprensando no meu momento com as pessoas que a gente gosta, que estão em cidades com maior perigo. Mas isso é manter o isolamento, se cuidar e passar. Sim, você falou dessa questão de manter o home office, eu também tenho essa experiência de ter o escritório em casa e a maioria do tempo eu trabalho em casa, então a gente não sente tanto como quem levanta todo dia de manhã. Agora que você também está nessa rotina, né, de circular bastante e teve que parar novamente, mas para quem já teve essa experiência, já se acostumou a não precisar sair de casa para trabalhar, tem um escritório que levanta cedo do mesmo jeito, que às vezes trabalha até mais em casa do que fora, porque das 6 horas você continua, que você vai ver já deu 8, 9, 10 horas da noite, você está ali sem se tocar e você nem parou para jantar ainda. Mas então a gente não sente muito de fato. Eu particularmente tô sentindo, para mim está sendo mais leve nesse sentido, mas eu acho que manter a rotina e tomar esses cuidados de levantar no horário, de tomar seu café, escovar seu dente e botar uma roupa. Tudo bem que às vezes a gente está de short, por exemplo, agora eu estou de chinelo. Então, isso é um conforto que o home office nos permite. Mas
isso tudo parece ser simples para quem já está habituado, mas uma coisa que, ao mesmo tempo, no meu caso, me preocupa bastante, é que, querendo ou não, pouquinho, ou de vez em quando, uma vez ali, eu ainda tenho que dar uma saída. Nem que for para ir no mercado, nem que for para ir aqui do lado. E aí, numa situação dessa, o que me preocupa bastante é porque, por exemplo, a minha mãe fica cobrando, às vezes a gente tem pessoas que fazem parte do grupo de risco, que quer nos ver, que quer ter contato, e você fica tentando evitar. Isso acaba sendo uma coisa bastante difícil, né? Porque de repente a gente fala, ó, nem você, tem seu espaço que você falou que vai lá no final de tarde, mas a gente sabe que é perto, saiu dali, saiu de uma casa, entrou na outra, não teve esse problema, mas ainda assim a gente fica preocupado com as pessoas do grupo de risco que estão à nossa volta. No momento que a gente dá uma passeada aí para ir no mercado e buscar alguma coisa que é essencial, e você voltar e trazer para dentro de casa alguma coisa, em cidades menores nem tanto, mas em cidades maiores isso começa a afetar um pouquinho nosso senso de responsabilidade, porque, poxa, será que eu vou gerar problema para uma pessoa, ou no caso você também tem uma situação um pouco diferente, mas que deve gerar o mesmo sentimento que você acabou de citar, que tem as meninas lá em Ribeirão que estão lá ainda, que querendo ou não precisa de vez em quando sair para ir no mercado, fazer alguma coisa. Esse isolamento, ele traz um pouco disso, né? A gente se isola, mas de repente, se tem a necessidade de sair, se tem a necessidade de ter contato com outra pessoa, às vezes a gente fala, não estou no grupo de risco, tá tranquilo, mas as pessoas que a gente gosta podem fazer parte desse grupo de risco, e a gente pode ter essa responsabilidade, inclusive, de passar o vírus para outra pessoa. Como eu vi ontem um rapaz comentando que ele encontrou um amigo, não sabe quem passou para quem, mas o amigo morreu, e ele estava todo chateado, porque ele falou, não sei se foi eu que passei para ele, se foi ele que passou para mim, mas se foi eu que passei para ele, e a responsabilidade da morte dele, será que é minha? Então, acho que as pessoas têm que tomar cuidado para não entrar nesse tipo de encanação também, sim, né? Sim. Porque primeiro você tem que entender que o vírus está aí, vai se propagar e ele vai chegar, só é uma questão de quando. Tá? Esse isolamento social é para reduzir a expansão e para que a gente tenha uma curva menos acentuada e para que o sistema de saúde possa atender as pessoas de uma maneira mais tranquila. Né? Segundo, não entrar nessa pilha. A culpa não é de ninguém, a culpa é do vírus, se for tão culpado. Segundo, a gente tem que estar preparado também para ter algum tipo de contato social, porque você não é para zerar, é para minimizar. Tá certo? Então você tem que adotar aquelas medidas. Não precisa ficar se agarrando, não precisa ficar se cumprimentando. Cuidado onde toca, aquela história, higieniza a mão quando volta. Essas histórias. Ou quando você. Mas é perfeitamente possível conviver mantendo uma certa decência assim, de comportamento social. Mantendo o comportamento social recomendado. Né? Se você está numa cidade que começou a apresentar os casos suspeitos, você precisa sair, você quer visitar sua mãe? Pode visitar. Mantenha uma distância de 1,5 metro, conversa. Vê, olha nos olhos, troca ideia, passa meia hora juntos, se higieniza adequadamente quando você chegar, quando você sair. Outro dia eu vi voltando a falar no assunto do empreendedor, na moça falando do salão de cabeleireiro, que as pessoas não vão mais. Mas dá para ir, você precisa cortar um cabelo, é uma necessidade. Marca horário, vai um de cada vez. Segue um protocolo, entendeu? Você não precisa aglomerar, mas também não precisa deixar de fazer com cuidado, com proteção e com responsabilidade, né? E medindo simplesmente as necessidades que estão em cada um. Às vezes é mais importante você expor uma pessoa a um risco controlado, sim, do que deixá-la angustiar com a ausência. Sim. Né? Sim. Às vezes a depressão causada e a ansiedade causada pela vontade de ver um filho pode fazer mais mal do que uma exposição controlada, Sim. Uma aproximação. Né? Sim, não estão dizendo claramente que a gente pode ficar a 2 metros de distância com segurança? Que o vírus não tem condições de passar um efeito desse? Se você estiver no ambiente, você não tem ventilador ligado que possa fazer dispersão, se você toma os cuidados de higienização, dá para fazer o mínimo, Sim. Eu penso, dá para fazer o mínimo com responsabilidade. Então, acho que também cuidado com as paranoias. Né? A gente tem que tomar cuidado para não entrar em paranoia. Nem paranoia de saúde e nem paranoia econômica. Eu tenho preocupação com meus amigos que estão, essa galera que defende o fim do isolamento social,
é porque claramente está preocupado com a questão financeira. Sim. Porque são pessoas que estão mais preocupadas com a economia. O que vai acontecer? Essa é a paranoia financeira. Sim. E, por outro lado, você tem gente que está numa situação muito confortável, que entra na paranoia saudável, na paranoia da saúde, não quer sair de jeito nenhum. Né? Nenhuma, nem outra, nem tanto a mar, nem tanto a terra. Equilíbrio, calma, ponderação. Não ter medo e nem também não ter valentão, né? Não ficar fazendo bravata por aí. Sim. E nem encontro desnecessário. Entendeu? Eu acho bacana essa visão e eu te provoquei a responder exatamente isso, porque é algo que eu também acredito. É algo que eu também penso. A gente tem que ter esse comportamento ponderado com relação aos nossos atos e esse cenário todo. Eu vejo, a gente está falando de família aqui, eu vejo o meu pai, por exemplo, que quer o tempo todo sair e, não, eu preciso sair, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer os meus afazeres, e aí acaba negligenciando um pouco a saúde. E aí a gente tem que ser um pouco mais duro com esse tipo de pessoa para conscientizar. Por outro lado, a gente tem pessoas que, como você disse, que se entra na paranoia da saúde e ficam reclusas e não saem, não se movimentam. A gente tem que mostrar também para essas pessoas que não é para tanto. A gente tem formas de controlar. É legal que nisso tudo a gente aprende a rever um pouco dos nossos atos, né? Por exemplo, a gente sai para os lugares, a gente escora em tudo, põe a mão em tudo, não pode ver uma muretinha, um corrimão, alguma coisa, a gente está se apoiando. Então, essa questão de observar onde a gente está passando, de se higienizar, de seguir o protocolo, como você bem observou, nos permite o contato mínimo, o contato social de segurança, assim dizendo. E aí a gente pode tentar correr atrás do outro lado, que é a questão da economia, para não entrar na paranoia de economia, de querer voltar, mas também não ficar parado, porque a gente sabe que os danos podem ser bem sérios, já estão sendo bem sérios, tanto para os negócios quanto para todas as famílias que dependem desse negócio. A família do empresário, a família do trabalhador, todo mundo está sofrendo bastante. Emerson, me diz uma coisa, se você tivesse que resumir em uma palavra positiva, o que nós precisamos para superar 2020, que palavra seria essa? Tranquilidade. Ter tranquilidade, ter a maturidade assim, de esperar passar. Tempestade. Na hora da tempestade, a gente amarra as velas do navio, espera a tempestade passar. Se tocou de todo mundo, espera a tempestade passar. Não adianta tentar sair durante uma tempestade. O que você vai acabar ganhando é cair no mar. Então, tranquilidade, espera passar. Vai passar. Vai passar. Acho que vai passar. Todas já passaram, olha para trás. Sim. Desde que eu sou criança, quantas pandemias e epidemias que já vivemos, fora as crises econômicas, bolha disso, crise da Ásia, crise da China, tigres asiáticos, é uma por ano, cara. Essa é a bola da vez. Se você ver os vídeos sobre a SARS em 2009, vai ver exatamente igual. Outro dia eu vi um filme chamado Contágio, que é de 2011. Parece que ele está falando de hoje, é igual. Calma, vai passar. É só isso. Eu sei que é difícil você pedir calma para quem tem pressa, né? Porque às vezes a gente está precisando comer hoje, você não precisa comer amanhã, não dá para esperar 30 dias, 60 dias. Mas eu tenho certeza que qualquer um dentro de si encontra períodos piores. E que se você olhar para trás, você fala, já vivi coisa pior, vai passar, vamos superar e vou me preparar, porque o que eu vou encontrar de oportunidade do lado de lá? Né? Porque certamente virão. A crise também cria sempre novas oportunidades. Acho que na lista de Schindler ele fala isso, o cara fala uma frase que é muito bacana desse jeito, que ele fala que ele conseguiu prosperar durante a guerra, que é uma crise muito maior do que essa. Ele estava durante a Segunda Guerra Mundial, né? Você imagina. Ele fala que ele conseguiu ficar, ele tinha tido várias empresas, todos tinham tido dado errado, e naquela da guerra dá tudo certo. Ele falou que teve um fator único que não tinha tido antes, que era a guerra. Então, cada um tem, a crise gera novas oportunidades. Eu mesmo, esse meu trabalho hoje, só foi gerado porque teve aquela crise econômica que a gente começou a viver alguns anos atrás. Ela promoveu uma mudança nas empresas que buscaram profissionais com outro perfil. Não foi bom para alguém, mas para mim foi. Então,
procura encontrar qual é a oportunidade que isso vai gerar para você do lado de lá. Certamente vai gerar. Bacana. Bacana ver essa visão. É igual aquele filme que conta a história do avião que caiu nos Andes, lá no Chile. Sobrevivente dos Andes. Isso. Que eles só quando eles aceitaram que não ia receber ajuda e 2 deles resolveram caminhar por 10 dias, eles encontraram auxílio e foram resgatados. Só que nesse meio tempo, eles ficaram muito tempo parados e aí várias pessoas morreram. Então, o que eu tiro de lição disso é que quanto antes a gente abandonar o barco e o cenário de destroços e ir em busca de ajuda, de auxílio, de novos cenários, de novas oportunidades, como você observou, eu acho que quanto antes a gente aceitar e se mover, antes a gente vai sair disso, né? Bacana. Uhum. Emerson, eu agradeço demais a sua participação, a sua contribuição e suas palavras que eu respeito e sempre me inspiro, sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, eu gosto, porque a gente tem boas reflexões juntos desse bate-papo e hoje não foi diferente. Então, muito obrigado pela sua participação. Esperamos que agora nesse restinho de semestre a gente já tenha oportunidades de superar isso e se ver logo, né? Para a gente poder sentar, comer um churrasquinho e conversar um pouco mais presencialmente, que isso faz bastante falta. Tenho certeza que isso vai acontecer em breve. Maravilha. Tá? Calma. A gente se vê em breve. Maravilha. Tá bom? Maravilha. Obrigado, viu, Emerson? Conte comigo porque precisar. Maravilha. Imagina, Ricardo, estou à disposição. Sempre que você precisar, tá? Maravilha. Obrigado. Boa tarde. Forte abraço.